Boa noite, eu sou o Ting e estamos aqui com a segunda aula de teoria dos conjuntos. Essa aula vai ser sobre ordinais. Primeiramente, a gente precisa saber o que é um ordinal. Um ordinal é... como eu posso dizer isso? Vamos pensar em um cardinal, um número normal. Um ordinal é aquele cardinal que representa uma colocação, como por exemplo primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, etc. Porém, um cardinal não é necessariamente um ordinal. Quero dizer, um cardinal não é necessariamente... acho que eu falei certo. Eu não sei se eu falei certo, então eu vou repetir. Um cardinal não é necessariamente o ordinal, porque o ordinal representa ordinalidade. Um conjunto dos ordinais necessariamente deve representar um conjunto bem ordenado, que é basicamente assim. A gente vai ter aqui o conjunto. Olha. Então a gente necessariamente vai ter uma função onde de n para n mais 1 sempre será em ordem. Então a gente já vai ver isso daí. Então basicamente erro de formatação. Então basicamente a gente vai ter assim, ó. Zoom. A gente vai ter n, que vai ser um número normal. Já vou deixar aqui os termos definidos. N vai pertencer aos naturais. Em matemática, a gente usa n sendo representado como qualquer número. Por exemplo, pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, e vai variando até o infinito. Vou deixar bonitinho. Tem que deixar bonitinho, né? Carrega. Bora. Eu provavelmente vou ter que colocar bem ali, mas já explica. Calma. Então basicamente, quando você tem uma sequência bem ordenada, esse daqui vai ser menor do que esse vai ser menor do que esse vai ser menor do que esse vai ser menor do que esse, e etc. Vai indo. Ou seja, é bem ordenado. Vai ser 1. Aí isso daqui já é maior do que 1. Isso daqui é maior do que 2, maior do que 3, maior do que 4, maior do que 5, etc. Aí a gente já precisa entrar na ideia de um ordinal infinito. Um ordinal infinito de base já é aquele conjunto bem ordenado em que é infinito, simplesmente isso. Como por exemplo, a gente pode ter aqui ômega, o primeiro cardinal infinito ordinal, ele é referente ao conjunto dos números naturais. Ele denota esse conjunto. Ou seja, quando você tem ômega, você tem os naturais. E isso é indutivo. Se você tem ômega, você tem os naturais. E se você tem os naturais, você vai ter algum número, um conjunto representando, sendo denotado por ômega.
e ômega é um ordinal. Um cardinal transfinito que representa ômega vai ser Aleph1, vai ser Aleph0, perdão. Vai ser isso daqui, ó. Então, basicamente, quando se tem... peraí, vai colar. Aqui. Quando se tem ômega, e apenas ômega representando um conjunto infinito, a sua cardinalidade é Aleph0. Ômega normalmente você se refere ao conjunto, aquilo que denota o conjunto. Os Alephs cardinais vão denotar a cardinalidade do conjunto. Como aqui no começo da primeira aula, a cardinalidade é a quantidade de elementos que tem um conjunto. É bem intuitivo, porque se você tem, sei lá, vamos supor que você vai ter também, olha que interessante. Assim, eu simplesmente peguei o número aleatório e foi. Então, se você tem ômega 66 no índice, você vai ter Aleph 166. Tá bom, agora a gente já vai para algum ordinal grande contável já definido. Qual é o primeiro? A gente vai ter ômega elevado a ômega, e vai ser simplesmente ômega vezes ômega vezes ômega, vai ser ômega vai ser isso daqui. Ou seja, isso daqui vai ser ômega elevado a ômega, ou vezes ômega vezes ômega vezes ômega vezes ômega, que em linguagem de teoria desse conjunto tecnicamente já é maior do que ômega. A sua função é maior. Aí depois a gente vai ter... Bora lá. Aí depois a gente vai ter... Peraí, tem que fazer assim, ó. Acompanha. Depois vem aqui. Olha que interessante. Depois só vai. Nossa, eu quero só... Ou seja, isso aqui vai ser equivalente a isso daqui. Vai ser equivalente a... Aí, rapaz, me compliquei, né? Vai ser ômega elevado a... Fecha. Colocar. Vai ser equivalente a isso daí. Formatação é complicada. Vai ser equivalente a ômega elevado a ômega vezes ômega vezes ômega vezes ômega, etc. E a sua função não vai ser maior do que essa daqui, porque você não apenas já tem essa função aqui colocada aqui embaixo, você também vai ter ômega vezes ômega vezes ômega vezes ômega, vai indo. Tá bom, mas e quando se tem
quando se tem isso daqui. Deixa eu ver se vai formatar corretamente. Droga, não formatou corretamente. Fiz caquinha. Tem que ser corretamente. Elevado a ômega, 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 ômega. E assim sucessivamente, infinitamente. A gente vai chamar este lindo ordinal, a gente vai chamar ele de simplesmente ômega. A gente vai chamar ele de simplesmente isso daqui. A gente vai chamar disso daqui. Olha que interessante. E isso vai representar exatamente essa função. E é um dos menores ordinais contáveis. Tem diversos outros que representam mais. Aí depois a gente vai ter a gente vai ter aqui 2, 3, etc. Eu me esqueci o que representava essas funções aqui. Eu me esqueci. Eu vou só dar uma olhadinha aqui. The ordinal y nova most Vamos ver a função de epsilon. É a mesma coisa? Como assim? Ah, sim. Sim. A gente vai ter uma função exponencial. Ou seja, esse daqui vai ser equivalente a vai ser igual a, a 0 elevado a remove Rapaz, eu tô ficando estressado. Remove. Ai, como eu passo raiva. A gente vai remover isso daqui. Vai ser equivalente a isso daqui. É muito estranho mesmo. Vai ser equivalente a... Vou pegar aqui. Vou colocar. Aí, lindinho. Vai ser a função epsilon alpha elevado a epsilon alpha. Ou seja, vai ser epsilon alpha elevado a isso daí.
ômega vezes ômega vezes ômega. Não dá nem pra contar nos dedos quantos ômegas tem. Isso que é interessante. Não. Deixa bonitinho aqui. Deixa eu estar arrumando. Ok, acredito que está bonitinho. Ficou bonitinho. Ah, que lindinho. E essa função sucessora será a mesma coisa. Isso daqui vai ser ε1 elevado a ε1. Vejamos. Onde, o ordinal epsilon alpha é o primeiro ordinal na hierarquia de epsilon números. Ou de números epsilon. Onde epsilon a alfa é o alfésimo ponto fixo na função exponencial b para ômega elevado a b. Também pode ser definido indutivamente como epsilon alfa menos 1, mais 1, perdão. Rapaz, negócio. Eu sou. Indutivamente. Entendi. Isso é a mesma coisa que um cardinal normal. Só que a gente define pelo tamanho. Já vou preparar aqui. Então agora a gente vai para a função de Wendel, que é uma função, vai ser difícil para colocar uma notação que eu não decorei, mas é uma função onde sua primeira função denota epsilon invariante. Basicamente, deixa eu ver se consigo pegar aqui. Epsilon. Tá bom. Deixa eu ver se é. Eita, meu Deus do céu, calma lá. Vai ser. Tem que ver se esse aqui sai mesmo. Bora ver. Sai talvez? Não. É PHI. PHI. Que seja PHI, por favor. Não, é PHI, poxa. É var. Var talvez. Var PHI. Será? Exatamente. Var PHI. Aí a gente define aqui 1. Aí para deixar legalzinho, lambda. Bora. E fecha. E vai ser simplesmente equivalente a epsilon. Esqueci do epsilon. Deixa eu aqui. Epsilon. Lambda. Simplesmente vai ser isso. Aí, como a gente viu aqui, né, vai ser simplesmente uma elevação. Aí, como aqui epsilon alpha é igual a ômega elevado a ômega elevado a ômega, e epsilon 1 é igual a epsilon alpha elevado a
elevado a epsilon epsilon 2 é igual a epsilon 1 elevado a epsilon 1 e vai indo infinitamente. Mas então, Ting, é só isso? Obviamente não, você acha que eu sou burro? Quando a gente troca aqui, eu vou até clicar aqui, 3 também. 3. Aí, esqueci. Cadê? Não, perdão, coloquei errado. Aqui, ó. Então, não terá você. Porque quando a gente tem var aqui 1, já vai var, quando a gente tem aqui 1, já vai ser igual a, vai ser igual a ômega para qualquer valor de lambda, tá ligado? Então a gente já define esse valor. Aqui, se eu não me engano, deixa eu ver se eu estou até certo. Aqui a gente vai ter a função zeta, se eu não me engano é a função zeta, provavelmente não é, e eu esqueci o nome disso daqui. Independente, chama. É M1, tá bom. Aqui a gente vai ter aqui a gente vai ter função a gente vai ter zeta, se eu não me engano é zeta, bora ver. Olha, olha que interessante. A gente vai ter então zeta e isso vai ser uma hierarquia de funções. Se eu não me engano, a função zeta vai ser basicamente tudo isso daqui. Vai ser epsilon 1, 2, 3, 4, infinito. E a função supremo, denotada por 1000, vai ser simplesmente a mesma coisa do zeta. E isso vai continuar infinitamente até a gente conseguir a hierarquia de Feynman, onde cada nível é um ordinal diferente. Então, o primeiro nível vai ser ômega, o segundo vai ser epsilon, o terceiro zeta, o quarto é 1000 infinitamente. Mas essa função não consegue chegar em um ordinal, que é o ordinal de Fefman-Schultz, que ele é um ponto fixo dessa função inalcançável. Deixa eu ver se eu vou me lembrar. Gama. Não, maiúsculo. Gama. Exatamente. Esse é o ordinal, que ele é o ponto fixo e inalcançável nessa ordem da hierarquia de Wendel. Tanto que você vai precisar de outra função que vai ser, pega aí, coloca gama zero. Deixa eu me lembrar aqui. Cadê? Por aqui, se eu não me engano. Cadê? Lá pra cima, então.
Provavelmente não. Cadê? Não. Aqui. É aqui. É aqui. Então a gente vai ter a função PHI. Vai ser igual a uma função absurdamente grande e inalcançável. É quando a gente coloca nesse processo aqui. Olha só bonitinho. Ó. Deixa eu sair aqui. Olha como é que fica, olha que interessante. 3 pontinhos. Mas se a gente colocar aqui um tom, fica assim. Aí aqui a gente já chega muito alto. Aí aqui, essa é uma função absurdamente grande. Var PHI. E quando é uma função muito grande, aquilo ali não alcança. Eu estou sendo muito redundante, é a quarta vez que eu estou falando isso. A gente vai ter PHI, original de Chestnut, 0, tá bom. Isso tá certo? Será? Não, não tá certo. A gente coloca isso daqui pra cá. A gente troca isso daqui por aspas. Então a gente coloca aqui a função PHI. Interessante. A função gama, na verdade. Só que a gente não vai usar isso daqui. A função gama vira exatamente o que a gente queria. Sempre foi o que a gente queria. Deixa-me ver. Ah, n mais 1. Tá bom. N plus 1. Perfeito. Então pronto, chegamos na função PHI. Formatação não está em dia. Pronto, agora está em dia. Droga, onde está esquecendo? Ah, aqui. A formatação é complicada, né? Tá bom. Não sei se você quer tá. Então chegamos até aqui. Agora eu vou apresentar para vocês o ordinal, o maior dentre todos. E chamamos ele de ordinal de Church-Killiney. E vocês vão se surpreender no tamanho dele. Então, nós vamos trabalhar agora com o ordinal de Church-Killiney. Primeiro, como se denota. E isso vai até surpreender um pouquinho vocês. Vocês vão ter que se lembrar disso tudo aqui. Deixa eu ver se eu encontro. Aqui. Leve metal. Ih, rapaz.
que quando se tem Aleph 66, você tem cardinal, um original de ômega 60, com índice 66. Como assim? É bem simples, se você tem isso daqui, você tem isso daqui. Acabou. Mas olha que interessante. Quando se tem quando se tem a gente vai ter Aleph1, que é a cardinalidade do contínuo. A gente vai ter o que denota o conjunto dos números reais. Mas o ordinal de Church-Quiline é um pouquinho diferente. Ele é assim, ó. Ele é assim. E ele denota o conjunto de todos os ordinais. Conjunto de todos os ordinais recursíveis de fórmula isso daqui eu vou apresentar em outro vídeo, são fórmulas da hierarquia aritmética de fórmula. Deixa eu ver se eu me lembro. Esses ordinais que o ordinal de Church-Quiline contém são de fórmula 1 a 1, ou seja, são ordinais recursíveis. Eles vão crescendo exponencialmente. Interessante, não? Mas isso é o maior que tem? Claro que não. Também podemos ter 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, infinitamente. Não há limites. Se eu não me engano, quando a gente tem 2, a gente vai ter um conjunto das possibilidades do ordinal de Church-Quiline. Não tenho certeza se essa função ocorre, não tenho. Porém, se for como eu penso, não há possibilidade dela ocorrer. Sabe por quê? Porque ela não está denotando um valor. Isso daqui por si mesmo já seria o menor. Só que algo que eu não entendi é porque o menor. Não encontrei o motivo de ser o menor. Realmente não encontrei o motivo de ser menor. Mas acredito que é possível sim ter um original de Church-Quiline 2. Vocês vão descobrir comigo mesmo agora se tem. É o menor ordinal não recursivo. Denota todos os ordinais computáveis. Então, maior do que isso seria encontrar um cardinal maior do que todos os cardinais computáveis. E seria incomputável, então não daria para dizer. Entendi. Mas vamos pesquisar. Talvez a gente encontre. Vamos ver. Vamos ver se eu encontro. Pelo que me parece, o original de Church-Quiline é o resultado de
de máquinas de Turing de tempo infinito. Aparentemente deve ser isso. Não encontramos aqui. Encontramos. Vamos ver. Sim, interessante. Mas tem a resposta. Teremos. Não tivemos. Poxa, mas será que aqui tem? Aqui. A unidade de Church-Killing é absurdamente grande, não tem nem como dizer. É indutivo se é computável, então essa função é computável, então a hierarquia também é computável. Olha que interessante, estou aprendendo junto com vocês. Tá bom, não encontramos aqui, que tristeza. É um PDF de 10 páginas. Vamos subindo. Vamos indo. Tomar cuidado para não passar. Certainly ordinal. It is not ordinal. Existe sim. Então a gente vai para os ordinais admissíveis, é isso? Entendi. Então, o ordinal de Church-Killing ômega é o menor limite dos admissíveis. Esse ordinal não é admissível. Esse ordinal esse é o menor alfa, tal que L alfa intersecção conjunto potência de ômega. É um modelo de fórmula de compreensão. Interessante. Então a gente pode subir? Podemos. Vamos ver qual é o maior. O menor cardinal recursivo malo. Então aí depois a gente vai ter que trabalhar com funções cardinais malos. Depois eu vejo se encontro de cardinais. Aqui a gente já começa a trabalhar com as fórmulas, puramente com as fórmulas. E aqui a gente já entra para o mérito, do universo de Gödel, construtivo de Gödel. Tangui Functional A1. Interessante. Dá uma olhadinha nisso daí. Demasiado interessante. Então a gente tem como no fim dos ordinais computáveis, ou seja, todos aqueles ordinais que podem ser construídos por um computador ou por cálculos, como exponencial, adição, multiplicação, etc., sendo como é que pode dizer, parados pelo ordinal de Church-Killing 1. Pois o ordinal de Church-Killing 1 é o conjunto de todos os ordinais recursíveis computáveis. E é uma semelhança ao Aleph 1.
o ômega 1, que é o conjunto de todos os ordinais contáveis. Aqui a gente vai trabalhar com o universo de von Neumann, que é bem grande, Vou só dar um gostinho do que é o universo de von Neumann para vocês. O primeiro, que é V0, a gente vai ter o conjunto vazio. O segundo vai ser o conjunto potência, e por aí vai. Então, basicamente, aqui no primeiro a gente vai ter só o conjunto vazio. Aqui no segundo a gente vai ter a casca, o conjunto e o conjunto vazio. Vai ser basicamente e aqui a gente vai conter esse e a casca. E aqui vai ser esses dentro, sem esse e por fim. Aí aqui já começa a ficar explosivo, né? Começa a ficar bem explosivo. A gente vai ter esse. Ai, não dá nem pra dizer não. A gente vai ter todas as combinações possíveis. É por isso que é sempre bom a gente estudar um pouquinho de conjunto potência. Aí depois vai trabalhar com axioma do infinito e VK. A gente vai ter que assumir um cardinal inacessível. Vem aqui, cadê ele? Aqui a gente usa o axioma do infinito. E aqui, VK com o cardinal inacessível. Galera, por hoje só. Amanhã ou depois de amanhã eu volto com mais conteúdo. Até mais, galerinha do clima.